Estamos de volta aqui com Bondade como Estilo de Vida e hoje vamos adentrar em um assunto muito importante para nós. Esse assunto nos diz respeito com relação ao processo de tranquilidade, ou seja, aquele processo que você busca acalmar sua mente, né? E trazer essa tranquilidade para dentro de si, para o seu interior, né? E hoje, nos dias de hoje, como isso se torna algo difícil, nos dias que vivemos na atualidade, nesse mundo conturbado, perturbado, nesse mundo que pede paz, paz externa e paz interna. Então, a leitura meditativa hoje é o desafio de acalmar a mente, né? O desafio de acalmar a mente, parte 3 do livro Bondade como Estilo de Vida, da sua divina graça, sua santidade, Chandramukha Swami, né? Mestre orientador Swami da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Ele escreve muito bem e ele escreve uma linguagem acessível, uma linguagem fácil, uma linguagem onde traz uma educação para nós através dos escritos. E nós estamos aqui compartilhando sabedoria, nós estamos fazendo essa leitura meditativa e nós estamos aqui compartilhando aquilo que precisa ser compartilhado dentro desse processo bondoso, né? A Bhagavad Gita hoje, o compartilhamento da Bhagavad Gita fala, a Suprema Personalidade de Deus fala que o melhor modo da natureza material, que nós estamos atados, a bondade, paixão e ignorância, o que existe aqui neste plano material que nos qualifica é a gente agir em bondade, paixão e ignorância. Além disso, não existe nada além. Nós estamos atados, nós estamos presos, nós estamos buscando essa nossa evolução quando a gente consegue ultrapassar e sair dessa corda que nos prende, que nos ata e que também nos liberta. Quando a gente começa a entender que a gente precisa trabalhar esta bondade dentro de nós, né? O desafio de acalmar a mente, educando a mente. Nós precisamos educar a mente. Frear a impulsividade emocional. Eu vou ler mais 2 vezes. Frear a impulsividade emocional. Frear a impulsividade emocional. De elementos tais como ansiedade, a insegurança, a fúria e o medo. É um grande desafio para aquele ser que busca essa autorrealização, esse autoconhecimento, de modo que é melhor que ele se prepare para esse empreendimento inevitável. Acalmar a mente não é fácil, mas também é um treino. E se a gente não se coloca diante dessa fórmula, buscar essa fórmula da paz, buscar essa fórmula do amor por si próprio, pelo outro, pelo mundo e por Deus acima de tudo, né? Eu vou ler um trecho aqui da Bhagavad Gita, né? Bhagavad Gita, capítulo 6, verso 34 a 36, onde a Suprema Personalidade de Deus fala sobre essa questão de acalmar a mente, né? E nesse diálogo entre Krishna e a Suprema Personalidade de Deus, Krishna e Arjuna estava conversando com a Suprema Personalidade de Deus dentro da canção do Supremo na Bhagavad Gita, e Arjuna falou para Krishna. Arjuna disse: a mente é inquieta, turbulenta, obstinada e muito forte. Vou ler de novo. A mente é inquieta, turbulenta, obstinada e muito forte. Parece-me que subjugá-la é mais difícil do que controlar o vento. Então aqui Arjuna disse: Krishna, olha, a mente é turbulenta, obstinada, ela é inquieta, e controlar a mente é algo que se compara a controlar o vento. E aí a Suprema Personalidade de Deus na Bhagavad Gita, ele diz, Bhagavad Gita, capítulo 6, verso 34 a 36. Krishna responde à Suprema Personalidade de Deus: sem dúvida, é muito difícil. Então a Suprema Personalidade de Deus fala: eu entendo que é difícil refrear a mente inquieta, mas isso é possível pela prática adequada e pelo desapego.
Quando a gente pratica esse desapego, a gente vai aquietando a mente. A gente não se preocupa mais com as coisas que vão acontecer. A gente tem que entender que tudo está sob o controle de Deus. E que quando eu me preocupo com este processo do que vai acontecer, eu estou me ocupando em estar na posição de Deus. Porque Deus é a testemunha, Deus é o supervisor, Deus é o controlador, Deus é o permissor e Deus é o desfrutador. Esses quatro departamentos qualificatórios da Suprema Personalidade de Deus e de suas ações, é preciso que a gente decore, a gente entenda e a gente aceite. Então, quando a gente se apega a algo, a gente se turbulenta. A gente fica igual sabe aquelas coisas do avião, aquelas que ficam rodando, as turbinas do avião? A gente fica igual aquelas turbinas do avião, rodando desesperadamente e a gente não chega em lugar algum, né? Para aquele cuja mente está desenfreada, a autorrealização é um trabalho difícil. Ou seja, o que é autorrealização? É você entender que você não é um corpo, você é uma alma e você precisa se autoconhecer nesse processo de autorrealização. E quando você vai se conhecendo, você vai cada dia mais e mais e mais se autorrealizando, entendendo que eu não devo me preocupar, porque isso aqui faz parte do Supremo, porque a vida que Cristo me deu, que Deus me deu, é a vida que eu tenho. Se algo acontece, eu tenho que entrar em contato com Deus. Aliás, todos os momentos eu tenho que estar colocando Deus acima de tudo e de todos, entregando minha vida como oferenda a Deus, e entendendo que tudo que acontece, Deus está no controle, sem exceção. Mas quem controla a mente e se esforça de maneira correta, irá assegurar seu êxito. É um treino, minha gente. Para a gente acalmar a mente, não é simplesmente tomar um remedinho, fazer uma terapia e dizer, eu agora estou tomando remédio, eu agora tenho um psicólogo fantástico que me escuta e que me orienta, então está tudo certo, nada está errado, mas está tudo em desequilíbrio. Porque se tivesse certo, a gente não sofreria o que a gente sofre, né? Então, a gente precisa se preparar para o desapego, né? Quando a gente é um iniciante nesse processo, que a gente não tem muito autoconhecimento, a gente não tem um estudo maior, a gente vive uma vida periférica, uma vida voltada para as coisas materiais, realmente Krishna diz aqui que é um trabalho difícil. Mas quando a gente começa a se observar e começa a cultivar essa introspecção, desse olhar interior, desse olhar para dentro e olhar para si próprio e perceber essas emoções negativas criadas pela mente e entender que elas não fazem parte da nossa alma, que nós somos uma alma, então elas fazem parte do nosso eu inferior. Porque a alma é um eu superior. Existem 3 eus. O eu supremo, que é Deus, o eu superior, que é a alma, e o eu inferior, que é o corpo. E que tudo que acontece nesse corpo, nessa mente, são produtos das nossas invenções mentais. E aí, o que acontece com essas invenções mentais? Nós vamos nos condicionar cada dia mais a nossa inteligência e nós vamos buscar saturar essa inteligência, não de remédio. Remédio é importantíssimo em casos extremos e graves, mas a gente precisa compreensão espiritual de que eu sou uma alma e não sou um corpo. Então, se eu sofro tudo isso, não é minha alma que sofre, é meu corpo. Então, se é meu corpo, isso é ilusão, porque meu corpo vai terminar e essas coisas que eu sinto, essas emoções, elas também irão terminar. A mente é uma ferramenta neutra. Olha só que o autor do livro fala. Portanto, se for devidamente trabalhada, ela poderá ser usada a favor da nossa autorrealização. Se eu uso minha mente de forma positiva, de forma que eu possa usá-la para que eu entenda com a inteligência que Deus me deu e com o meu conhecimento sobre Deus, acerca do absoluto, acerca de mim como uma alma, acerca do meu corpo, acerca das minhas emoções, eu vou começar a me entender e eu vou começar a me autorrealizar, sabendo que eu sou uma alma e não um corpo. E que essas ansiedades, essas agonias, esses destemperos emocionais fazem parte do meu eu inferior.
E que eu não sou esse eu inferior, porque esse eu inferior, ele é finito. O meu corpo vai ter um fim e vai para debaixo de uma terra, futuramente, né? Então, o que eu preciso para me autorrealizar? Eu preciso buscar essa inteligência que Deus me deu e que eu não uso para absolutamente quase nada. Uma inteligência saturada de compreensão espiritual tem forças para conquistar a mente, para fazer com que ela abandone a sua parceria com o ego falso. Então, se eu me uno, eu coloco a minha inteligência em Deus, eu me encho de compreensão espiritual e eu trabalho positivamente, eu vou enfraquecer esse falso ego que fala e deixa a gente louco e desequilibrado. Então, eu vou soltar essa mão desse falso ego e eu vou me ligar com o meu eu superior, que é a minha alma, e com o meu eu supremo, que é o supremo Deus, né? E assim eu vou agir de acordo com essa autorrealização, porque eu me realizar materialmente só vai me trazer angústias, destemperos e muitas sensações que não são agradáveis, né? Ocorrendo todo esse processo, eu, ao invés de trabalhar contra o eu superior, contra o que eu sou realmente, a alma, a mente agirá em seu favor, pois passará a produzir emoções positivas, porque eu preciso ter autocontrole. Eu não sou uma pessoa descontrolada, eu sou uma alma criada por Deus, e nesse processo eu preciso entender que eu não sou o corpo, eu não sou o eu inferior, eu sou o eu superior em busca do eu supremo. E que tudo isso que eu sinto, com certeza eu sinto, mas eu sei que isso tudo é, como o Chandramukha falou aqui na página anterior, né? Ele disse invenções mentais. Por quê? Porque a mente cria diversas coisas para lhe deixar maluco. Uma certa vez eu escutei de uma médica psiquiatra, ela me disse: a mente mente. E a sua mente mente o tempo todo para colocar você para baixo e deixar você angustiada, ansiosa, turbulenta e achar que você não tem esse controle. Como não tem? Eu sou filha de Deus, Deus me deu controle, Deus me deu a inteligência, Deus me deu sabedoria, Deus me deu benevolência. E por que eu não uso? Porque eu não busco essa ascensão espiritual, eu não busco ascender espiritualmente e buscar esse estudo acerca do absoluto, acerca de quem eu sou realmente, e me perguntar por que eu estou passando por tudo isso, o que é que está faltando para mim, e com isso eu vou produzir satisfação de entendimento interior e pessoal das minhas emoções, despertando dentro de mim o entusiasmo, a autossatisfação e a benevolência, né? Serenidade, simplicidade, gravidade, autocontrole e pureza de pensamento são austeridades da mente, já diz a Bhagavad Gita, capítulo 17, verso 16. Vou repetir: serenidade, uma mente serena, uma mente simples, uma mente que está equânime e autocontrolada e tem essa pureza da bondade nos pensamentos, porque os pensamentos produzem as atitudes. São fórmulas que precisamos fazer, fórmulas não, são qualificações que nós precisamos ter na nossa mente, ou seja, austeridades. O que é austeridade? É você buscar ter um certo tipo de comportamento para que você possa estar trabalhando para adquirir essas qualidades. Austeridades é fazer exatamente aquilo que é difícil de fazer para o nosso bem, né? Então, quando eu me ligo ao meu eu superior, que é a minha alma, como eu entendo que eu não sou um corpo, que o que eu estou sentindo é tudo invenção do meu corpo, da minha mente, do meu falso ego e dos meus sentidos desequilibrados, eu preciso trabalhar a favor dessa autorrealização. Autorrealização, eu vou me realizar em Deus, eu vou me realizar na minha alma, eu vou me realizar nos conhecimentos transcendentais, eu vou buscar esse entendimento. Mas aí o que acontece? A gente não busca nada disso. A gente quer luxúria, a gente quer prazer, a gente quer beber, a gente quer se divertir. Não que isso seja errado, não é isso que eu estou falando aqui. Mas a gente precisa ter um equilíbrio, a gente precisa ter... Quando a gente vai entendendo que tudo isso são facetas de uma ilusão, a gente vai querendo se agarrar às coisas que realmente importam na nossa vida, que é esse autoconhecimento de Deus,
Deus o Supremo, Deus, aquele que quer que eu seja feliz e que eu lute contra essas negatividades e que eu procure, acima de tudo, o desafiar esse autocontrole da minha mente. Desafiando e acalmando a minha mente, eu vou educando a minha mente. Por quê? Porque eu sou impulsiva emocionalmente. E aí eu gero ansiedade, eu gero insegurança, eu gero fúria, eu gero medo, eu gero tudo aquilo que vai de contramão à minha autorrealização. Porque a mente é inquieta, turbulenta, obstinada e muito forte. E aí eu vou ficar descontrolado. E uma pessoa descontrolada, ela não tem um aspecto de uma inteligência positiva. Ela vai estar o tempo todo a favor de emoções materiais, emoções corporais. E dentro desse processo a gente precisa refrear essa mente, frear e dizer: mente querida, eu não sou você, eu não sou pensamentos, eu não sou sentimentos, eu sou uma alma servente a Deus em amor, devoção e gratidão. Mas isso tem que ser praticado, porque quando a gente não pratica, a gente se entrubica e a gente adoece e fica exatamente como a gente se encontra, doente, desequilibrado, ansioso e desgovernado, infelizmente. Então meditem nisso, busquem essa mente, esse acalmar dessa mente. Existem várias ferramentas que podem trazer para vocês essa solução. Com gratidão eu encerro mais um dia. A bateria baixou, a tela ficou um pouco escura, mas eu termino aqui. Gratidão.